Sejam bem-vindos. Antes de começar, gostaria de saber a que horas e de onde está falando. Não esqueça de deixar um like, isso ajuda demais o canal. Meu pai disse que precisávamos de um fim de semana de verdade. Algo para clarear nossas mentes. Sua grande ideia? A antiga cabana da família, enterrada nas profundezas das colinas dos Apalaches. Só nós e a natureza. Minha mãe não veio. Ela disse que a cabana lhe dava uma sensação ruim. Ela até riu quando disse, você vai ver. Mas seus olhos não correspondiam à risada. Quando chegamos à cabana, tive aquela sensação estranha de alívio por a viagem ter acabado. Mas algo em mim desejava que não tivesse sido assim. O lugar parecia ter desistido de ser um lar há muito tempo. O telhado afundava, a tinta descascava, as janelas estavam embaçadas como velhas garrafas de vidro. Meu pai chamava isso de charme rústico. Eu chamava de estruturalmente questionável. As árvores se aglomeravam perto da varanda como se quisessem entrar. Não havia outras cabanas, nem linhas de energia, apenas a estrada de terra serpenteando de volta para as colinas, como se o mundo acabasse ali. Por dentro, cheirava a madeira seca e poeira, o tipo de cheiro que gruda na garganta. Meu tio fez uma piada sobre o lugar ser envelhecido como um bom uísque, e meu pai riu como se isso explicasse tudo. Descarregamos o equipamento. Sacos de dormir, comida enlatada e uma lanterna, pois o gasoduto já havia desaparecido há muito tempo. O chão rangia a cada passo, como se a cabana estivesse testando nosso peso. O almoço foi feijão e biscoitos direto da lata. Meu pai e meu tio faziam questão de viver momentos difíceis, mas percebi que eles sentiam tanto falta do Wi-Fi quanto eu. Ainda assim, por alguns minutos, quase pareceu o que papai havia prometido. Silencioso, simples. Então ele disse que precisávamos de propano. O pequeno tanque da lanterna não duraria a noite toda. Voltamos para o carro. Nós três nos acomodamos como se não tivéssemos acabado de escapar e começamos a descer a estrada de terra que serpenteava para fora das colinas. Foi quando eu vi o caminhão. Parecia que tinha crescido das árvores. A ferrugem do velho Ford corroía os paralamas. Um farol estava branco e embaçado. Não havia placa na frente. No começo imaginei que fosse apenas mais um morador local indo para a cidade. Mas então ele se aproximou tão rápido que meu estômago embrulhou. Andava colado ao nosso para-choque até que eu pudesse ver a tinta descascando do capô. Depois ele caiu para trás e então se lançou para frente novamente. Inclinei-me para frente entre os assentos. Pai, eu o vejo, disse com a voz calma. Mas os nós dos dedos dele ficaram brancos ao redor do volante. O caminhão não passou, apenas ficou preso a nós, balançando para frente e para trás, como se o motorista não conseguisse decidir o que queria. A estrada era estreita demais para qualquer manobra arriscada. Um movimento errado e estaríamos presos numa árvore. Talvez ele queira ir, murmurou meu tio. Então ele pode esperar, disse papai, os olhos fixos na estrada. Quando o caminhão se aproximou novamente, consegui ver o motorista. Rosto pálido sob um boné manchado de suor, a mandíbula se mexendo como se estivesse rangendo os dentes. Sua boca se movia como se estivesse gritando, mas eu não conseguia ouvir nada por causa do barulho do motor. Seu punho batia com força no volante, como se estivesse se preparando psicologicamente. Avistei um sinal de pare à frente e senti um alívio como ar fresco. Talvez ele passasse por nós. Diminuímos a velocidade. O cascalho estalava sob os pneus. O caminhão freou com muita força atrás de nós. Achei que sentiríamos o impacto. Então a porta dele se abriu. Um homem saiu. Final dos 20, talvez 30 anos. Corpo magro, jeans justos, como se tivesse dormido com eles. Movia-se rápido, as botas cravando no cascalho, os ombros eretos como se uma luta estivesse chegando. Papai não esperou. Estacionou o carro e saiu antes que eu pudesse piscar. Volte para sua caminhonete, ele disse.
calmo, monótono, uma voz que não precisava ser repetida. O homem congelou no meio do caminho. Seu maxilar se contraía, os olhos saltando do meu pai para o carro como se estivesse fazendo cálculos. Então seus lábios se abriram num sorriso que não alcançou os olhos. Os dentes dele eram pequenos, pequenos demais, como se pertencessem a outra pessoa. Outro carro subiu a colina atrás dele, os pneus farfalhando sobre o cascalho. A cabeça do homem virou rapidamente. Sem dizer uma palavra, ele correu de volta para sua caminhonete, bateu a porta e passou por nós, cuspindo pedras como se fossem tiros. Por alguns segundos, nenhum de nós se moveu. Papai entrou no carro de novo como se nada tivesse acontecido. Deu a partida e continuou dirigindo. "Você acha que ele estava bêbado?" perguntou meu tio. "Provavelmente", disse papai. Mas seu maxilar permanecia travado, e ele continuava olhando para o retrovisor como se não acreditasse em si mesmo. Quando chegamos à cidade, meus ombros finalmente relaxaram. Pegamos propano e alguns salgadinhos de posto de gasolina e voltamos. O sol estava se pondo, manchando as árvores com raios alaranjados tortos. E então o vimos. A mesma caminhonete estacionada na faixa de conversão à esquerda no cruzamento. O motor em marcha lenta, como se estivesse esperando. Papai deu uma risada aguda demais, como vidro quebrando. "Corrida para lugar nenhum", disse ele, e então sorriu para o meu tio. "Veja só." Antes que eu pudesse perguntar, ele abaixou o vidro, se inclinou para fora e gritou: "Ei, idiota!" A cabeça do homem virou rapidamente em nossa direção. Papai começou a bater no volante, gritando bobagens como um louco, imitando a birra que tínhamos visto antes. Algo quebrou no rosto daquele homem. O caminhão deu um solavanco para trás, os pneus cantando. Depois girou com tanta força que derrapou. Veio em nossa direção como um ariete. "Segurem firme", disse papai, girando o volante. Atravessamos a rua em disparada, quicando com tanta força que meus dentes estalaram. O caminhão errou por centímetros. Derrapou e veio correndo atrás de nós. Papai pisou fundo. O sedã estremeceu como se estivesse se despedaçando. O motor uivava enquanto subíamos a estrada sinuosa. O caminhão permaneceu colado, os faróis brilhando no espelho como olhos derretidos. Cada curva parecia ser aquela em que voaríamos para fora da estrada. E então, a rampa da rodovia apareceu. Papai girou o volante no último segundo, cascalho espirrando como estilhaços. Subimos a ladeira em disparada. Atrás de nós, uma buzina soou, longa, grave, ecoando pelas colinas como algo morrendo. E então, silêncio. Nada no espelho além de estrada vazia e árvores. Papai não diminuiu o ritmo até a cabana aparecer. A essa altura, as colinas eram dentes negros contra um céu sem estrelas. Lá dentro, o silêncio nos oprimia. Meu tio verificou as fechaduras 2 vezes, sem que ninguém pedisse. Papai ficou parado na janela por um longo tempo, olhando para a estrada de terra, como se esperasse ver faróis surgindo da escuridão. Mais tarde, o telefone fixo tocou. Aquele que mamãe insistiu que mantivéssemos. Meu tio atendeu e contou tudo a ela. Sua voz soou nítida e clara pelo velho receptor. "Tire meu bebê daí. Agora!" Papai não discutiu, mas também não fez as malas. Passamos a noite lá. E eu gostaria que não tivéssemos passado. Não dormi. Cada rangido do assoalho velho soava como passos. Por volta das 2 da manhã, ouvi pneus rangendo lá longe na estrada, rastejando lentamente. Congelei.
mal respirando, até o som desaparecer. A manhã não trouxe conforto. Quando saímos, havia marcas de pneus frescas no cascalho. Elas paravam um pouco antes das árvores e depois voltavam. Aquela foi a última vez que fomos à cabana. Anos depois, papai ainda às vezes menciona esse episódio, mas nunca com um sorriso, porque, no fundo, todos nós sabemos a verdade. Aquele homem não estava bêbado. Ele não estava apenas com raiva. Ele queria alguma coisa. Torne-se membro do canal e tenha acesso antecipado aos vídeos. Não se arrependerá. A cabana não era minha. Pertencia ao tio de Jenna, um antigo local de caça escondido nas profundezas dos Montes Apalaches. Jenna a apresentou como um sonho. Sem telefones, sem pessoas, apenas um fogão a lenha e um fim de semana de silêncio. Depois do semestre que eu tinha tido, parecia perfeito. A viagem foi longa, do tipo que faz você sentir como se o mapa estivesse mentindo. Quanto mais seguíamos, mais o mundo parecia se tornar rarefeito. Os postos de gasolina desapareceram primeiro. Depois, o restaurante ocasional e, em seguida, até mesmo as casas. A última hora da viagem não foi nada além de árvores e colinas se estendendo para sempre. Quando a estrada asfaltada finalmente deu lugar à terra, juro que foi como cruzar para outro mundo. Éramos 4. Eu, Jenna, o namorado dela, Mark, e Kyle, um amigo do Mark que eu tinha visto talvez 2 vezes. Kyle acabou se revelando uma daquelas pessoas que não suportam o silêncio, então o preenchia com fatos aleatórios. Durante boa parte do trajeto, ele recitou histórias do folclore dos Apalaches, como: Se ouvir alguém chamando seu nome na floresta, não responda. Não são eles. Eu ri. Ele não riu. Foi aí que percebi que ele não estava brincando. Quando chegamos, a luz estava sumindo rápido. A cabana parecia saída de uma fotografia antiga. Varanda caída, chaminé de pedra inclinada, madeira escura que parecia absorver o que restava da luz do dia. Sem eletricidade, sem água encanada e definitivamente sem sinal de celular. Jenna sorriu como se tivesse acabado de nos levar ao paraíso. Viemos para nos desconectar, disse ela. A primeira noite foi tranquila, aconchegante até. Acendemos uma fogueira, abrimos algumas cervejas e jogamos cartas à luz de uma lanterna. O ar lá dentro cheirava a madeira velha e cinzas. Forte, mas não desagradável. Mark começou a contar histórias de fantasmas, daquelas que a gente inventa na hora. Jenna bateu nele com um travesseiro quando ele tentou assustá-las. Rimos até o fogo se apagar e depois desenrolamos nossos sacos de dormir no chão. Adormeci com o chiado e o estalo das últimas brasas. Acordei uma vez, não com um som, mas com aquela estranha sensação de que você não está em casa. Fiquei ali deitado, olhando para as vigas pesadas lá em cima, me perguntando há quanto tempo sustentavam aquele teto. Tempo suficiente para parecer permanente. O segundo dia começou bem. Frio, mas tranquilo. Jenna queria fazer uma trilha. O tio dela havia falado sobre uma trilha que levava a uma serra. Sem placas, sem mapas, bastava seguir o riacho em direção à serra. Parecia simples. Preparamos lanches e partimos. No começo foi ótimo.
O ar parecia mais limpo do que qualquer coisa que eu já respirei. O chão estava macio sob os pés, coberto por musgo e folhas velhas. Brincamos, tiramos fotos, discutimos quem seria comido primeiro em um filme de terror, mas, depois de cerca de 1 hora, notei algo. Tudo parecia igual. Árvores, pedras, encostas, tudo se misturava. Mencionei isso e Jenna ignorou. Meu tio faz trilhas aqui o tempo todo. Mais 1 hora depois, até ela parecia menos confiante. A luz começava a mudar. Ainda não estava escuro, mas aquele tom acinzentado e opaco indicava que o fim do dia se aproximava. Foi aí que Kyle parou de repente. Vocês já viram isso antes? Todos nós nos aglomeramos ao redor. Era uma pegada, descalça, profunda no solo, com os dedos bem abertos, como se a pessoa tivesse agarrado o chão. A terra ali dentro ainda estava macia. Nenhum de nós estava descalço. Estávamos todos de botas. Talvez algum morador local goste de andar por aí assim, disse Jenna, forçando uma risada. Não parecia sua risada habitual. Continuamos andando, mais rápido agora. Ninguém queria admitir que estávamos perdidos, mas todos sabíamos. Meu peito apertou durante o caminho de volta. Quando a cabana finalmente surgiu entre as árvores, o alívio me atingiu com tanta força que quase ri alto. Mas então eu vi a porta. Tínhamos trancado aquela porta pela manhã. Eu lembrava claramente do som da fechadura deslizando para o lugar. Agora, ela estava entreaberta. Mark entrou primeiro, resmungando algo sobre o vento. Mas vento não abre fechaduras. Lá dentro, nada parecia perturbado. Nossas malas estavam onde as deixamos. A lenha ainda empilhada perto da lareira, exceto o casaco de Jenna. Ela o havia pendurado perto da porta ontem. Agora estava jogado sobre uma cadeira na cozinha. Ninguém disse uma palavra sobre isso. Apenas acendemos o fogo e ficamos juntos, como se o calor pudesse explicar tudo. Naquela noite, o silêncio parecia diferente. Pesado. Cada rangido da cabana fazia meu estômago apertar. À meia-noite, Mark e Kyle estavam inconscientes, roncando como se nada estivesse errado. Jenna se encolheu perto do fogo. Deitei no sofá-cama, olhando para as sombras que se arrastavam pelo teto. Algum tempo depois, acordei com sede. O fogo era agora apenas brasas, brilhando em um vermelho fraco. Entrei na cozinha para pegar água e foi quando eu vi a porta dos fundos. Não tínhamos tocado nela o dia todo. Mais cedo eu tinha visto Mark lutar com a fechadura. Estava dura. Ele precisou das 2 mãos para forçá-la a fechar. Agora estava frouxa, a trava girada. Fiquei parada ali por um segundo, meu coração batendo tão forte que doía. Então tranquei-a novamente. Não acordei ninguém. Não queria. Não sei por quê. Talvez estivesse com medo de que confirmassem o que eu já sabia. Rastejei de volta para debaixo do cobertor. Puxá-lo bem apertado parecia que faria alguma diferença. Não sei quanto tempo dormi antes que o som me acordasse. Sussurros. A princípio pensei que fosse Jenna resmungando durante o sono, mas depois percebi que não era lá dentro. Era lá fora, na varanda. Não palavras, apenas sons tentando ser palavras. Lentos, arrastados, como alguém aprendendo a falar e errando. Prendi a respiração e escutei. O sussurro parou.
Então veio a batida. 3 batidas, suaves, quase educadas. Eu queria gritar, mas nada saiu. Meu corpo inteiro travou. As batidas não voltaram. Em vez disso, ouvi passos lentos cruzando a varanda. Depois, o estalar da geada ao redor da cabana. E então, nada. Apenas silêncio. Fiquei ali, olhando fixamente para a porta, esperando a maçaneta girar. Ela nunca girou. Quando o dia finalmente amanheceu, abri a porta antes que alguém acordasse. A geada, lá fora, estava coberta de pegadas. Pés descalços circulando a cabana repetidamente. Alguns eram pequenos, outros longos, todos pressionados profundamente, como se quem os tivesse feito tivesse ficado lá, esperando. Saímos 1 hora depois. E eu nunca mais voltei aos Apalaches desde então. Meu tio era dono de uma cabana velha, lá no fundo das montanhas Apalaches. Ele não subia lá há décadas. Sempre a chamava de uma casa para consertar com personalidade. O que, se você traduzir do tio falante, significava que estava uma brisa de virar lenha. A oferta surgiu do nada. Eu estava sentado no meu apartamento, cercado por caixas de papelão que eu não tinha desempacotado porque... Bem, eu tinha acabado de largar meu emprego e meu relacionamento tinha explodido de forma espetacular. A vida estava alta. Alta demais. Então ele gritou: "Se você quiser dar uma saída, pode ficar lá em cima, arrendatário. Só não queime tudo." Era isso. Sem condições. Sinceramente, acho que ele meio que esperava que o lugar pegasse fogo para poder parar de pagar o IPTU. Mas, para mim, aquele telefonema foi como uma corda jogada para alguém que estava se afogando. Eu precisava sair. 1 semana depois, eu estava dirigindo para as montanhas, com metade das minhas coisas amontoadas no banco de trás. A viagem foi longa. 2 horas de estrada em linha reta, depois mais 1 hora por aquelas estradas estreitas e sinuosas que pareciam se curvar cada vez mais perto das colinas. Perdi o sinal do celular uns 20 minutos depois de sair da rodovia interestadual. Meus podcasts pararam. Até o rádio me abandonou. Nada além de estática. No último trecho era só eu, uma estrada vazia e o zumbido do meu próprio motor. Quando finalmente cheguei à clareira, eu ri de verdade. Aquela cabana não parecia apenas velha. Parecia que alguém a tinha parado na metade e depois se esquecido dela por 50 anos. Um cômodo, uma varanda com tábuas soltas que rangiam quando você pisava sobre elas e um deck que se inclinava como se tivesse desistido da vontade de viver. Mas era silencioso. Esse era o ponto. As primeiras semanas foram, honestamente, incríveis. Dormi como uma pedra, cortei lenha, cozinhei no velho fogão a gás, li livros até a lamparina a óleo piscar fracamente, sem prazos, sem ligações, sem pessoas. Meu vizinho mais próximo estava supostamente a 30 minutos de distância, e aquele isolamento parecia um remédio. Por um tempo, acreditei que a primeira coisa estranha nem era tão dramática. Apenas uma sensação estranha de que alguém estava por perto. Sabe aquela sensação de quando você acha que alguém está te observando? Não é nada que você veja. É a maneira como os pelos do seu braço se arrepiam de repente, como se seu corpo soubesse de algo antes do seu cérebro. Eu estava lá fora rachando lenha, então, bum, lá estava. Como se os olhos estivessem em mim. Toda vez que eu me virava, nada. Apenas árvores. Eu culpava os nervos. Meu cérebro urbano não estava acostumado ao silêncio. Então, uma tarde, eu estava no riacho, enchendo uma jarra. O sol estava se pondo rápido e o ar tinha aquele pesado silêncio de fim de dia. Virei-me e congelei.
Havia um homem do outro lado do riacho, imóvel, parado ali, como se estivesse esperando. Ele tinha mais ou menos a minha idade, talvez mais novo. Calça jeans tão suja que era praticamente marrom, uma camisa de flanela rasgada e uma barba que parecia ter sido aparada com uma pedra. "Você está hospedado na antiga casa dos Carson?" Ele perguntou. Sua voz soou monótona e objetiva, como se já soubesse a resposta. Hesitei antes de responder. Sim. Ele assentiu como se aquilo fizesse sentido, então sorriu. E olha só, esse não era o tipo de sorriso amigável que as pessoas dão quando encontram um estranho na floresta. Era do tipo que fica no estômago de um jeito ruim. "Meu nome é Wade", disse ele. "Moro perto." Não perguntei onde. Ele também não se ofereceu para dizer. Dissemos mais algumas palavras, nada memorável. E então ele simplesmente voltou para as árvores. Nenhum som, nenhum estalar de folhas. Simplesmente sumiu. Disse a mim mesmo que estava tudo bem. Só um morador local dando uma olhada. As pessoas aqui provavelmente faziam isso, certo? Mas depois disso, eu o vi em todos os lugares. No começo foi aleatório, um vislumbre na trilha enquanto eu caminhava perto do riacho para buscar água. Sempre à distância, sempre parado. Depois, mudou. Eu saía para a varanda de manhã e lá estava ele, encostado em uma árvore na beira da clareira. Não perto o suficiente para conversar, perto o suficiente para eu saber que ele queria que eu o visse. Ele nunca acenava, nunca chamava, apenas me encarava. Eu tentava ignorar. As pessoas vivem de forma diferente aqui, eu dizia a mim mesmo. Talvez ele estivesse curioso. Então as anotações começaram. A primeira estava na varanda, presa com uma pedra. "Que bom te ver perto do riacho." Sem nome, sem assinatura. Apenas letras maiúsculas, bem feitas em tinta preta. Eu ri quando li, mas minhas mãos tremiam. 2 dias depois, "Você parece cansado hoje." Depois, "Você deveria vir me visitar." Essa me deu um nó no estômago. Visitar onde? Comecei a trancar a porta mesmo durante o dia. Na manhã seguinte notei algo. Meu machado, aquele que eu guardava no cepo, tinha sumido. Procurei em todos os lugares. Não era como se eu o tivesse perdido. Alguém o tinha levado. Naquela noite, fiquei acordado até tarde lendo à luz do abajur, tentando me acalmar. Foi quando ouvi as tábuas da varanda rangerem, lento, pesado. Apaguei o abajur e congelei. Outro passo, mais perto da porta. Meu coração batia tão forte que eu mal conseguia ouvir qualquer outra coisa. Peguei o rifle no canto e sentei no escuro, escutando. Mais um passo e então silêncio. Quando finalmente abri a cortina, a varanda estava vazia, mas pegadas de lama levavam direto até a porta e de volta para as árvores. Mal dormi. No dia seguinte, fui até a cidade comprar suprimentos e perguntei ao cara do armazém se ele conhecia algum Wade. Olhar inexpressivo. Descrevi-o. O homem franziu a testa e disse: "A única outra cabana ali em cima queimou há uns 20 anos. Não tem mais ninguém morando lá desde então." Eu ri, como se fosse uma piada, mas minhas mãos não paravam de tremer. Naquela noite, bloqueei a porta com uma cadeira e mantive o rifle no colo. Por volta das 3 da manhã, um cachorro começou a latir lá fora. Só que eu não tinha cachorro. O latido era furioso, bem do lado de fora da janela.
Então, parou no meio de um rosnado. O silêncio que se seguiu foi pior do que o som. Então, a maçaneta girou lentamente, como se alguém a estivesse testando. Gritei que tinha uma arma e que atiraria. A maçaneta congelou por um segundo, depois girou para o outro lado. Quando a porta não abriu, ouvi a pessoa se mover para os fundos. As tábuas rangeram 1, 2 vezes. Depois, nada. Fiquei paralisado, segurando o rifle com tanta força que minhas mãos doíam. 10 minutos se passaram. Talvez 20. Então, algo bateu com força na parede. 1, 2, 3 vezes, como se estivesse tentando entrar. Era isso. Eu não ia morrer naquela cabana. Saí descalço pela janela do quarto, com as chaves numa mão e o rifle na outra. Corri para a caminhonete sem olhar para trás. Quando o motor roncou, desci a estrada da montanha a toda velocidade, com o coração batendo tão forte que eu o sentia nos dentes. Quando finalmente olhei pelo retrovisor, vi-o parado na clareira, bem sob o brilho das minhas lanternas traseiras, segurando meu machado perdido numa das mãos, apenas me observando partir. Não parei até chegar à delegacia. Mandaram policiais subirem a montanha. Não encontraram ninguém. Mas, quando voltamos na manhã seguinte, para que eu pudesse pegar minhas coisas, a cabana não estava vazia. Sobre a mesa, perfeitamente centralizada, havia uma única folha de caderno. Nas mesmas letras maiúsculas, estava escrito: "Você deveria ter ficado mais tempo." Caleb foi quem me convenceu. Fazia um tempo que não nos víamos e ele apresentou a viagem como se fosse resolver tudo. Estresse, esgotamento, a vida toda. Apenas 2 velhos amigos, alguns dias na cabana da família dele. Sinceramente, parecia incrível na época. Ele disse que a cabana ficava no sopé dos Apalaches, em terras que seus avós possuíam há décadas. E claro, na minha cabeça, imaginei aquele cenário de cartão postal, uma cabana de madeira aconchegante, com uma lareira de pedra, talvez um veado passeando pela manhã, aquele ar montanhês fresco e limpo que todos elogiam. Imaginei que voltaria me sentindo uma nova pessoa. A viagem foi brutal. Quase 5 horas. A primeira metade foi tranquila. Rodovia, postos de gasolina, o de sempre. Mas depois disso, parecia que tínhamos saído do mundo. A estrada começou a serpentear como se alguém tivesse jogado um pedaço de espaguete no mapa e dito: é essa a rota. Cada curva era mais fechada que a anterior. E quanto mais avançávamos, menos placas víamos. Uma a uma, as casas desapareceram. Nenhum posto de gasolina, nenhum celeiro, nem mesmo caixas de correio. Apenas árvores. Paredes grossas de árvores se fechando dos 2 lados. Na última hora ficamos completamente sem sinal. Nem mesmo aquele barzinho triste agarrado à vida no canto da tela. Continuei verificando por hábito, mas estava morto. Sem sinal, sem GPS, nada. Éramos só nós, o carro e aquelas curvas intermináveis. E aquelas montanhas. Elas não pareciam amigáveis. Não eram como as montanhas dos cartões postais, com pequenas cabanas alegres e chalés de esqui. Eram enormes, escuras, como algo antigo que não se importava se você se perdesse nelas para sempre. Quando finalmente chegamos à cabana, o sol já havia se posto atrás dos picos. Aquele último resquício de luz parecia pendurado, como se não quisesse estar lá. E a cabana
não era nada como eu imaginei. A varanda inclinava-se para um lado, como se a estrutura toda estivesse cansada de ficar em pé. Os degraus cederam no meio. O musgo subia até a metade dos troncos. As janelas estavam tão embaçadas que não refletiam nada. Apenas vidro cinza opaco olhando de volta. Não parecia perigosa nem assombrada. Parecia apenas esquecida. Por dentro cheirava a velho. Não era mofo nem nada podre, apenas como se o lugar tivesse ficado selado por anos. O ar estava pesado. As paredes, de madeira escura, pareciam absorver a luz em vez de refletir. Os móveis pareciam ter sido comprados em outro século. Cadeiras grandes e desajeitadas, um sofá com almofadas achatadas, prateleiras cheias de potes de vidro contendo coisas que eu nem conseguia identificar. A lareira estava enegrecida pelos anos de uso, como se tivesse consumido mais lenha do que todas as árvores lá fora podiam contar. Não havia televisão, nem relógio tic-taqueando ao fundo. Nenhum barulho, exceto o som dos nossos próprios passos. O corredor era estreito, com 2 quartos pequenos e um banheiro que parecia ter sido aposentado em algum momento do século 72. Desempacotamos as poucas coisas que trouxemos, fizemos um jantar simples naquela frigideira pesada de ferro fundido e jogamos cartas na mesa da cozinha. Na verdade, foi bom por um tempo, exceto por uma coisa: o silêncio lá fora. Não era como o silêncio de um bairro tranquilo, onde você ainda ouve um cachorro latido às ruas adiante, ou um carro distante. Era completo. Nenhum grilo, nenhum vento farfalhando as folhas. Nada. Como se a floresta inteira estivesse prendendo a respiração. Continuei dizendo a mim mesma que era por causa do frio, mas algo me incomodava. Por volta da meia-noite, desabei no quarto de hóspedes. Caleb ficou com o outro. O colchão parecia uma almofada grossa sobre uma tábua, e o cobertor tinha um leve cheiro de cedro. Nem ótimo, nem horrível. Apaguei em minutos, até que algo me acordou. Não sei que horas eram. Não havia relógio no quarto, mas a cabana estava escura como o breu, exceto por um brilho fraco que entrava pela janela. Não ouvi nada, absolutamente nada, mas algo parecia estranho. Como a maneira como o ar muda quando alguém entra em um cômodo atrás de você. Virei a cabeça em direção à janela. Foi quando as vi. Pegadas descalças bem ao lado de fora, enterradas na terra fofa, ainda úmida da chuva de ontem. Dezenas delas se aglomeravam perto da varanda, depois se arrastavam em direção às árvores. Elas não estavam lá quando chegamos. Sacudi Caleb e o arrastei até a janela. Ele ficou olhando por um longo tempo antes de finalmente dizer: "Provavelmente são velhas. Meus primos vêm aqui às vezes. Mas choveu ontem. Aquelas pegadas eram nítidas, recentes." Trancamos as portas depois disso, fingindo que estava tudo bem. Rimos alto demais, porque é isso que você faz quando está mentindo para si mesmo. Amanhã não me fez sentir melhor. As pegadas ainda estavam lá, mais nítidas à luz do dia. E então notei outra coisa. Não havia pegadas pequenas, nenhuma variação de tamanho. Todas eram idênticas, mesmo o comprimento, mesmo a largura. Como se uma pessoa tivesse andado em círculos, repetidamente, deixando exatamente a mesma impressão todas as vezes. Contei para o Caleb. Ele apenas balançou a cabeça e mudou de assunto. Nenhum de nós mencionou a caminhada que tínhamos planejado. Ficamos na cabana, fizemos o almoço, jogamos cartas de novo. No final da tarde, o príncipe havia sumido, não levado pela água, apenas sumido. O chão parecia liso demais,
como se alguém tivesse arrastado algo plano sobre ele, apagando tudo. Caleb jurou que não tinha tocado nele. Acreditei. Naquela noite, não consegui dormir. Toda vez que fechava os olhos, via aquelas pegadas se multiplicando na lama. Por volta da 1, ouvi a porta da frente ranger. Lenta, pesada, como um peso pressionando a madeira. Disse a mim mesmo que era o vento, só que não tínhamos ouvido uma única rajada desde que chegamos. As árvores lá fora nem se mexiam. Sentei-me na cama e prendi a respiração. O som parou. Depois do que parecia uma eternidade, saí da cama e acordei Caleb. Nos armamos com um atiçador de fogo e uma chave inglesa da caixa de ferramentas. Ambas as portas estavam trancadas. Nada parecia tocado. Acabamos sentados na sala principal com todas as luzes acesas, apenas esperando. Algum tempo depois das 3, começou de novo. Passos na varanda, lentos, arrastados. As tábuas rangeram sob o peso. Caleb sussurrou meu nome e eu vi em seu rosto, ele também ouviu. Não nos movemos, nem respiramos. Os passos circularam a cabana 1, 2 vezes e então pararam bem em frente à porta. Esperamos. Uma batida, pesada. Depois outra, mais forte. E então o som que ainda queima em minha mente. O raspar de unhas ou algo mais afiado arrastando-se pela madeira. Longas linhas irregulares, lentas, deliberadas. Como se quisessem que ouvíssemos cada segundo. Caleb pegou as chaves e sussurrou. Estamos indo embora. Sem discussão. Disparamos pela porta dos fundos, direto para as árvores. Sem lanterna, sem plano, apenas correr. A escuridão parecia sólida, como se estivesse nos engolindo, mas não paramos. Raízes prenderam nossos pés, galhos rasgaram nossos braços, mas continuamos. Não olhei para trás, mas ouvi a porta se abrindo. Não quebrando, abrindo. Não paramos até alcançar o cascalho. Eventualmente, a forma tênue de uma estrada apareceu. E então, faróis. Um caminhão diminuiu a velocidade, nos viu e nos levou para a cidade. Mais tarde, Caleb disse que sua família voltou. Ele nunca me contou o que encontraram. Apenas disse que fecharam um lugar com tábuas e nunca mais convidaram ninguém para lá. Muito obrigado por acompanhar esses relatos. Deixe seu like e comente o que achou e até mais.